nessa trajetória, né, de trazer aí, né, todo o uso desse material, da linguagem, né, da tipografia, e também a gente pensar isso no campo profissional, né, que assim, lógico, tem uma coisa, tem algo que é, puxa, você trabalhar artisticamente e tal, né, mas também pensando no campo do design, né, pensando assim, efetivamente num campo profissional, né, para você exercer também assim aí essa razão profissional, né, foi muito bacana a gente perceber, né, assim, lógico, a partir dos anos 90, né, principalmente 90, a gente vê uma curva muito acentuada, né, desses estúdios fora do Brasil, né, também do trabalho da produção independente, enfim, do trabalho manual, enfim, final dos anos 90, já criando aí uma discussão diante, né, talvez de uma pasteurização assim do digital, entendeu? Um começo de contraste, né? Olha, o digital vai caminhar, óbvio, né, enquanto mídia no espaço, enquanto uma plataforma normal e uma coisa não anula a outra, né? Que era aquela discussão meio que a minha geração viveu quando apareceu aí, né, os primeiros computadores, enfim, falou, nossa, o livro vai desaparecer, né? O livro vai desaparecer, isso vai... Não, é uma grande besteira isso, né? Eu acho que uma mídia não anula a outra, né? Então, a gente viu que hoje o que a gente percebe também é essa como fica acentuado o contraste, né? Então é como você perceber também como você pode tirar proveito, né? Dando continuidade a uma tecnologia antiga. A gente pode falar isso assim, né? Puxa, olha aí a música, os LPs, o vinil sendo, né, o tipo de toda a aparelhagem, né, que uma tecnologia traz, né, e como isso pode também ser utilizado a nosso favor, né, num tipo de linguagem, né? E foi assim que aconteceu com a tipografia, com o sistema de impressão, com, né, o que a gente chama lá fora também letterpress. Mas até os anos, vai, 2005, 2004, aqui no Brasil era tudo muito acanhado nesse sentido comercial, né? Você fala, poxa, como é que eu vou trabalhar, né, produzir algo, né, de repente comercialmente dentro dessa área, né? É uma questão de público, ter demanda, né? Lá fora isso já era muito aquecido, né? É muito comum você ver assim essa área comercial da tipografia, né? De uma nova maneira, não só trabalhando com tipo old school, assim, com tipos tal, mas também trabalhando aí com digital dentro aí da tipografia, né? Desses estúdios, né? Produzindo clichês, saindo do digital e indo para o analógico, né? Para trazer isso aí para esse sistema de impressão. E foi mais ou menos aí no final de 2009, 10, que a gente começou, tem um fato muito bacana, assim, eu acho que no Brasil, de começar a ter uma demanda e uma atenção muito especial para esse tipo de trabalho, né? O surgimento aí de cursos, de uma atenção também para o lettering, para a caligrafia, né? Foi uma época meio incomum, assim, com alguns artistas, pesquisadores, começaram fazer cursos, né, fora aí das instituições também, né? Aí a gente vê aí a gente vê um trabalho aí com os calígrafos, né? Você pega aí o Cláudio Gil, o André Branco, poxa, começou um trabalho assim formiguinha, né? De workshops, de difundir, né, essas linguagens, encadernação também, né? Puxa,
os trabalhos gráficos começaram assim, os projetos, né, começaram assim a se enriquecer desse teor manual, né, como um grande diferencial e contraste diante aí, né, de um campo, de um default, assim, né, de trabalhos que a gente via e técnicas também que meio ficaram estagnadas, assim, né, meio igual, assim, né, projetos que com a mesma cara, né. Então, eu acho que isso deu uma sacudida, né, eu acho que essa demanda deu uma sacudida, né, e, num bom sentido, né, para o público, e também foi um fator de motivação, né, para esses artistas, e a gente estava dentro disso, né. Em 2010, eu, com a Patrícia Passos, a minha esposa, a gente, a gente pensou e falou, poxa, por que não puxa, criar um espaço, né, onde a gente possa hoje né, atender esse público, né? Foi assim que nasceu a Letterpress Brasil, né, um espaço que trabalha a tipografia, né, assim, dessa maneira comercial, onde a gente desenvolve projetos aí, capas, cartões de visita, enfim, convites, cartazes, né? Onde o grande viés, né, é esse trabalho, né, que a gente chama de trabalho craft, assim, né? Então é um retorno muito bacana para um ponto lá na história onde se fazia a diferença, né? Nesse sentido de, poxa, quem está imprimindo, que papel está imprimindo, que máquina, né, vai ser isso? Então, esse tipo de experiência, né, que a gente fala hoje do projeto, é isso que a gente desenvolve na Letterpress Brasil, né? Então, é um processo diferente, né? O que procuram exatamente isso. Não é assim, é um caminho totalmente diferente, né, de outros projetos, e é onde a gente retoma realmente trabalhos assim personalizados nesse sentido, né? De eles têm uma unidade comum, mas cada projeto é único. O próprio sistema ele faz com que seja assim, né? Eu imprimo um por um, então é feito todo um levantamento, né, do que é necessário para, né, qual é o caráter, qual é a identidade daquela empresa, daquele projeto, os materiais. Então, é uma forma de se projetar e de se pensar e de materializar o projeto, algo bem assim distinto, né? Isso eu acho muito bacana, né? Eu acho uma baita realização hoje no mundo tão digital, né, onde a gente procura esses diferenciais, né? Então, é isso que a gente faz nesse estúdio, na Letterpress Brasil. Como eu penso a relação do meu trabalho com o design gráfico, né? Acho que a primeira palavra que me vem, lógico, além de projeto, né, que é algo que me motiva muito, né, projetar, criar, né? Obviamente que a gente está falando também, né, a gente sempre tem costumo sempre pensar assim, né, em relação ao campo do design, o campo da arte, enfim, né, entre aproximações e distanciamentos, né, limites às vezes tênues, mas também às vezes um raciocínio, às vezes também muito diferente, ou talvez, né, que se estabeleça assim com alguns elos, né, e diferenciais, né? Mas eu acho que algo fundamental nessa relação é esse campo do repertório, da linguagem, né? De do que o design se alimenta, né? Como forma também de expressão da linguagem gráfica, né? Então eu acho que eu sempre eu sempre incrementei muito, eu sempre estou sempre investigando muito, né, as possibilidades de linguagem para que eu possa ter um repertório, né, de fôlego para poder
cada vez mais no que eu crio dentro do design, eu poder ter algo assim bem diversificado, ou que me capacite para que eu possa criar, né? Eu acho que é uma coisa, eu costumo sempre dizer isso para os meus alunos, ou incentivá-los para isso também, né? De falar, poxa, quanto mais, né, a gente tem um campo, um repertório, né, grande, maior é o nosso poder de criação, né? De poder associar coisas na criação, né? Criar é exatamente isso, né? Um campo de associação, você associar uma coisa que nunca foi associada, né? E esse é o novo, né? Então, eu acho que essa relação do meu trabalho com o design gráfico, ele tem muito dessa questão aí do repertório diversificado, mas também tem essa questão aí dessa motivação gráfica que eu já expus para vocês, né? Essa questão de, puxa, das várias formas do trabalho gráfico, da impressão, do desenho, da experiência com formas, da experiência plástica, né? Da experiência com cores, né? Que é algo que o meu trabalho artístico ele tá sempre muito envolto disso tudo, né? Então eu acho que eu adoro pensar assim na linguagem gráfica, né? Eu tenho isso muito pulsante em mim, né? Então eu acho que essa relação do meu trabalho tem esse estreitamento, obviamente, né, com a linguagem gráfica e com a tipografia, mais ainda no sentido de que eu adoro letra, eu adoro trabalhar com formas tipográficas, seja no campo experimental, seja também na diagramação, seja pensando em estilo, seja pensando em dar forma, parafraseando aí o Robert Bringers, dar forma ao conteúdo, né? Ele fala uma coisa muito bonita, esse autor, né, ele fala que a tipografia existe para honrar o seu conteúdo, né? E eu acho que isso é uma coisa tão bacana, tão bonita, né? É o que a gente pensa, né? Acho que todo designer, né, ele pensa em dar forma às coisas, né? Em trazer, é, em trazer o conteúdo dessa maneira, né? Esse é o nosso dever, é isso que a gente fica quebrando a cabeça, fica pensando, e eu acho que isso também tem que estar sempre calçado de muita criatividade, né? Então, eu acho que repertório, né? Criatividade e todo essa explanação assim do que eu gosto em relação aí à parte gráfica mesmo, eu acho que é o campo que eu fico maquinando aí, que eu fico pensando, entendeu? Então, eu acho que essa relação com o design gráfico é uma coisa também que eu posso falar no âmbito do projeto. Eu sempre gostei muito também de revista, de livro, puxa vida, de cartaz, né? Mas também nunca me contentei né, em ficar reproduzindo o que sempre, né, as escolas tradicionais faziam, mas lógico, ter a referência e também trazer assim sempre uma especulação em cima, né, desses projetos, né, já aí com essas formas assim cristalizadas, né? Uma coisa que eu adoro sempre estar pensando são publicações. Eu adoro assim pensar em formas diferentes, né, de livro, de edições, os fanzines, livros experimentais, que a gente possa ter sempre um modo diferenciado de interatividade com o projeto, entendeu? Então eu adoro esses projetos que a gente pode com certeza pensar novas formas, né, possibilidades. Está aí a questão novamente da ressignificação. Lá atrás, na minha trajetória,
né, que eu comentei aí com vocês, né? Então, eu acho que isso é muito importante também, né, do ponto de vista da linguagem, de, de como pensar o projeto de design hoje também resplandecer no momento que a gente vive, né? Pode ser um exercício de, né, de diletantismo assim da nossa cabeça, né? Puxa, a gente faz dentro, design não existe sem contexto e a gente tem que pensar que contexto é esse que a gente vive. Eu acredito que a gente está vivendo hoje um tempo muito, né, multifacetado nesse sentido. A gente vive também hoje um contraste muito grande, né, entre aí assim esses projetos analógicos que eu faço com hoje projetos digitais, enfim. Mas eu acho que é isso que acentua e é isso que dá ênfase, né, àquilo que a gente se proporciona, porque são experiências diferentes, né? Então, assim, eu nunca vou me ausentar assim de estar muito próximo de todo esse contexto, né? Para me isolar no que eu crio dentro do gráfico, né? Pelo contrário, então, eu estou sempre preocupado no tipo de leitura, no tipo de interatividade, né? E sempre me aproveitando aí dessa relação material, né? Eu acho que os principais pontos são esses, né? Tem muita coisa aí para a gente pensar dessa relação, talvez de um trabalho autoral, né? E para o que a gente faz no campo do design. Mas eu acho que também tem uma coisa muito interessante que eu sempre pensei assim, compartilhei sempre isso com os alunos, né? De falar, puxa, você tem que ter um trabalho autoral, não como obrigação, mas como um espaço de laboratorial, assim, de você fazer coisas independentes de um cliente, né? De um job, enfim. Né? Eu acho muito legal você ter essa liberdade, ter esse espaço, e eu acho que esse repertório ele é ampliado nesse sentido, ao passo que você também cultiva isso, né? Porque se você só for aumentar esse, não tem como você criar essa dinâmica só atendendo o cliente, só atendendo ali as necessidades do dia a dia, ou de uma agência, né? Você não tem tempo para isso. É como eu vejo isso muito como um atleta até, né? De você falar, pô, como é que eu vou preparar meu físico, me preparar para jogar? Eu tenho que treinar para daí, né? Desempenhar aquilo que eu vou fazer num jogo, enfim, numa modalidade né? Que eu trabalho, né? Então, eu acho que tem isso, e tem uma coisa muito bacana que eu acho que a gente pensar, puxa vida, meu, sempre adorei responder essa pergunta, assim, tipo, quando eu estava fazendo algo que eu nem sabia o que era, de falar, meu, por que você está fazendo isso? Mas isso aí é para quem? Né? Isso aí é para quem? Isso aí é para mim, não é para ninguém, entendeu? Acho que o lado experimental, né, que a gente tem que ter, o lado de a gente cultivar as linguagens, né, linguagem, sei lá, qualquer linguagem, né, tem que ser independente, tem que ser conjuntamente do seu trabalho profissional, mas ele tem que ter essa relação de uma coisa alimentar a outra, entendeu? Então é aí que a gente tem esse fôlego e que a gente, eu acho que pode descobrir coisas e pode realmente se fortificar para poder alimentar o nosso campo profissional e aí, né, no que a gente está falando, aí essa relação artística aí com o design, né? Já tive aí com outros pesquisadores, designers, né? E que né, a gente compartilham da mesma ideia e tem trabalhos maravilhosos, trabalhos autorais assim que você fala, nossa, tá trabalho bacana, mas você consegue enxergar aonde o camarada tira fôlego para o seu trabalho profissional.
E eu acho que esse é o caminho, né? Esse é o caminho, assim, de... É muito injusto, né? Assim, eu falo para os alunos, pô, é muito injusto. O camarada falou, pô, olha, você tem que apresentar esse projeto, pensar esse projeto para amanhã, para ontem, para aquilo. Como é que você consegue fazer isso, né? Consegue a partir do momento que você tem um trabalho ali, né, que alimente o teu repertório e que vai te dar essa bagagem. É lógico que o tempo, né, aí a trajetória, né, os seus anos aí dentro né, de qualquer campo profissional vai te dar bagagem, mas mesmo assim eu acho que eu nunca vou me contentar, ou vou me sossegar, assim, sabe, vou sossegar assim de falar, puxa, né? Como é que continua, né? Como é que eu vou ter sempre ideia? Como é que eu vou estar sempre assim aquecido de ideia? É, é cultivando tudo isso e mantendo isso aceso, né? Falando novamente aí de um esportista, é a mesma coisa. Como, se o camarada para de treinar, como é que ele vai jogar, entendeu? Então eu vejo muito esse diálogo, né, essa relação no meu trabalho, né, com o design gráfico, dentro aí dentro aí disso aí que eu estou explanando para vocês. Bom, dentro do que a gente tá conversando também, lógico, até como experiência, né, que a gente cria ao projetar, né, e essa experiência, lógico, a gente fala com a experiência do projeto, né, a experiência também do cliente com o projeto. Hoje já é um tópico assim bem, né, uma discussão muito aquecida nisso, né? Que experiência é essa, né, que o projeto provoca, né? E eu acho que no meu trabalho isso eu acho que tem uma coisa muito importante que é assim é o processo, né? Por não contar com um processo tão, acho que talvez rápido, simultâneo, né? Um processo artesanal, né? Então, cada etapa, hoje também eu reparo que as pessoas, que essa demanda dos projetos, que isso é de muito valor, né? E que isso vai criar um processo, né? Uma somatória para o fim, né? Para o objeto, para o projeto final, né? Então, lógico, como é que é o preparo da tinta, como é que é o preparo da máquina, o acerto do maquinário, como é que é pensado ali as entradas, né, de cor, como que eu vou imprimir aquele projeto, né? Então, todo esse processo, eu acho que hoje o meu trabalho, ele consegue traduzir a importância do próprio artesão, né? Do valor do artesão, né? O valor do trabalho craft, né? Nesse sentido, ele com certeza recai aí também sobre essa artesania, né? Sobre o papel do artesão ali, né? Então, não é simplesmente você dar um enter, né? E vai imprimir, né? Você consegue, nesse sistema de trabalho, de composição analógica, com tipografia e de impressão, eu acho que o grande barato é exatamente esse, né? E é muito bacana que é um outro tipo de raciocínio, né? Então, não dá para eu ficar querendo imitar uma outra tecnologia. Eu tenho que tirar proveito de todos esses recursos e dessa trajetória, né? Dentro dessas etapas, né? Então, é uma coisa muito bacana. A gente sempre pensou, por exemplo, nos dois estúdios, tanto na Letterpress Brasil como na oficina, em que não há uma separação. Então, por exemplo, não dá para eu. É um ateliê aberto, é isso que eu queria falar para vocês, né? Então, na verdade, quando os clientes eles vêm aprovar a cor, não é nenhuma aprovação de cor. A gente quer trazer eles para dentro,
para entender esse processo, para participar, para fazer a cor. Eu faço todos os pantones na mão, entendeu? Tenho que ter, dependo aí da luz, do dia, do horário, né, do tipo de papel, fazer o teste. Então, é uma experiência totalmente diferente, né? Do digital, por exemplo, né? E eu acho que tudo isso é valorizado, né? E vai tá contido no projeto, né? Na impressão. Então, eu me sinto muito realizado nesse sentido puxa, de talvez assim, até como artesão mesmo, pô, é uma assinatura minha, né? Então, hoje muitos projetos nos procuram porque sabe quem vai imprimir, né? Como esse artesão vai imprimir, como que é pensado o projeto e como é vivenciado o projeto, né? Muitas agências, assim, poxa, que tem isso, né? Que é bacana, que procuram o nosso trabalho para criar peças cujo o grande valor, né, o grande diferencial é exatamente esse processo, né? A técnica, a linguagem, né, e como foi feito, que tipo de material, entendeu? E eu acho que é aí que a gente retoma uma questão muito bacana, que é a questão das artes gráficas, né? Então, é um front muito bacana assim de a gente pensar, né? De você não fala só de tecnologia gráfica, né? Você está retomando uma atividade dentro aí, né? Da história, né? Que a gente via como o campo das artes gráficas, né? Isso pode ser um cartão de visita, pode ser um convite, uma capa, né? Ele é pensado de uma forma diferente, entendeu? E tanto é que muitos dos projetos que a gente faz, né, que a gente cria, executa, a gente sempre convidou os clientes para eles participarem, para eles filmarem. Geralmente viram cases isso, né? A pessoa até usa isso para lançar a marca, né? Para lançar o projeto, porque é um baita plus, né? Seria, eu nunca, pô, seria um crime, né? Esconder tudo isso, né? Ou diferente. Poxa, você entregar um arquivo, o camarada vai levar lá na gráfica, ou na sala lá de impressão, e depois traz ele impresso. É um raciocínio totalmente diferente, né? É uma participação de quem projeta e é uma forma diferenciada de a gente viver todas essas etapas, né? Eu achei isso muito bacana.